Amigos, nesta segunda-feira o Internacional comemora 15 anos da conquista da sua primeira Copa Libertadores. Foi em agosto de 2006. Eu lembro como se fosse hoje, nos dois jogos contra o São Paulo. Há muitas histórias daquela Libertadores, cada um tem a sua. Há sempre, uma competição como esta é sempre muito rica em acontecimentos, em eventos, em histórias. Eu tenho pelo menos duas histórias que eu considero muito interessantes e vou revelar para vocês. Antes eu quero fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha aí, compartilha o canal com os amigos, torne-se membro do nosso canal. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Pois é. Aquela conquista do Internacional, daquela Copa Libertadores, a primeira manifestação que eu ouvi de alguém de que o Internacional seria campeão daquela competição, foi de um funcionário do Grêmio. Foi um funcionário que o Grêmio tem na sua conta e ele é, e na conta do futebol, ele foi um dos grandes desportistas do Rio Grande do Sul, o seu Verardi. Terminada a primeira fase de grupos, o seu Verardi disse: Darcy, pelo que eu estou vendo aí, os vermelhinhos serão campeões da América, está tudo muito certo. E eu fiquei quieto. Lá no final ele voltou. Te falei lá atrás, lembra de? Claro que eu lembro, né, seu Verardi? Como é que eu vou esquecer desta sua previsão? Esta foi apenas uma história que eu vivi naquela competição. Uma história que, como disse, há muitas histórias, cada um tem as suas, mas eu tenho uma outra história para contar para vocês desta Copa Libertadores. Eu fiz a cobertura de todos os jogos do Internacional naquela Libertadores. Eu fui a todos os jogos e fui ao Mundial no Japão também fazer a decisão. E eu precisava levar vantagem sobre os meus colegas na cobertura. Eu trabalhava na Rádio Pampa, era só eu contra Guaíba, Gaúcha, cada um com 3, 4 repórteres, mas a Bandeirantes estava mais ou menos no meu padrão, assim e tal, no padrão da Pampa. E eu ia para a luta, eu tinha que enfrentar alguns muito gargantas, aquela coisa toda, ou outros trabalhando muito sério. Eu digo, eu preciso tirar alguma... E as coberturas dos jogos eram muito difíceis, especialmente os jogos fora de Porto Alegre. Era preciso fazer muita matéria, muita gravação, muita coisa. E eu inventei, eu bolei uma história. Eu peguei um gravador antigo que eu tinha, muito antigo, parecia um teclado de piano, assim e tal. E eu cheguei para o Mário Sérgio Martins, que era vice-presidente do Internacional. Falei com o Afatat, que era vice-presidente do Internacional, disse para eles: olha aqui, ó, esse gravador me acompanha em todas as grandes coberturas vitoriosas que eu fiz de Libertadores e Seleção Brasileira. E eles, pô, que legal. Eu digo, e como ele me acompanha, eu só faço entrevistas com ele. Ele tá velhinho, mas eu só uso em jogos da Libertadores porque dá sorte. Aí, pô, então eu tenho que falar nesse gravador. Eu digo, é isso aí, vocês têm que me ajudar aí antes dos jogos importantes, especialmente os fora de casa. Aí vocês têm que se organizar e sempre ter alguém para me conceder uma entrevista. E não deu outra. Aí quando ia jogar, ia em São Paulo, ia para Colômbia, ia para o Equador, ia para Uruguai, seja lá para onde fosse, eu chegava e eu sempre conseguia, a mais do que os outros, 2 ou 3 entrevistas, porque os dirigentes são muito supersticiosos, eles são mais supersticiosos do que vocês imaginam. E eu dizia, pô, vamos falar no gravador da sorte. E eles vinham, falavam e saíam, e eu tinha sempre mais matéria do que os outros repórteres nestas coberturas, porque eu tinha estas gravações. E aí, como é que tá o gravador? E o Inter vai ganhando, isso aí vai... E o Internacional ganhou a Copa Libertadores. E aí o Pedro Afatat chegou para mim e disse assim: Darcy, esse gravador tu tem que nos dar para a gente colocar no Museu do Internacional. Aí eu digo, mas vem aí o Mundial, quem sabe depois do Mundial, porque eu tinha que pensar na desculpa que eu ia dar. Eu tinha que dizer que era mentira, eu não ia conseguir conviver com isso muito tempo, né? Tá bem. Aí fomos para o Mundial, a mesma coisa. E aí os dirigentes todos querendo me dar entrevista, porque afinal de contas... E aí veio o Mundial, o Inter campeão e o Pedro Afatat. Como é? Vamos dar para o museu o gravador? Eu digo, olha, Afatat, eu vou ser bem sincero contigo.
Eu usei esse gravador para dizer que ele tinha muita sorte, que era para que vocês me dessem entrevista e eu não ficasse sem reportagens para fazer durante as esperas, especialmente dos jogos. Então eu precisava inventar um subterfúgio aí e contar para poder entrevistar, ter bastante entrevista e não ter problema de dificuldade aí de colocar matérias novas sempre no ar. E o Pedro falou, não, tá bem, então tá bem, se é assim, fica com o gravador, não tem problema. Mas eu usei esta estratégia do gravador. Eu inventei que era um gravador vitorioso e todos eles me davam entrevista durante a Libertadores de 2006, que o Internacional foi campeão com uma campanha empatando em 1-1 com o Maracaibo, um jogo difícil na Venezuela, período Chaves, aquela coisa, país quebrado, faltando comida no país, os hotéis muito difíceis. O Internacional ganhou do Nacional por 3-0, do Pumas lá no México ganhou por 2-1, o Inter ganhou do Pumas aqui 3-2, o Nacional e o Internacional em Porto Alegre foi 4 em Nacional e Internacional foi 0-0 e o Internacional fez 4-0 no Maracaibo no jogo daqui, porque o Internacional contra o Nacional venceu o primeiro jogo aqui por 3-0. Nas quartas de final, o Nacional perdeu para o Internacional aqui por 2-1 e lá o jogo foi 0-0. Depois, nas quartas, a LDU fez 2-1 no Internacional lá, o Klemer não jogou esse jogo e eu dei essa informação que ele não jogaria, eu dei de manhã, antes da viagem de Guayaquil para Quito, onde o Internacional foi jogar, eu descobri a informação e passei, todo mundo dando que ele jogaria e eu dando que ele estava fora do jogo. Depois no jogo daqui o Internacional ganhou de 2-0, na semifinal Libertad e Inter 0-0 lá, aqui 2-0 Internacional e contra o São Paulo foi 2-1 lá para o Internacional e 2-2 no jogo decisivo aqui. Portanto, esta campanha da Libertadores do Internacional e nesta segunda-feira o Inter comemora 15 anos daquela importante conquista, a sua primeira Libertadores. Parabéns, Internacional, parabéns!